Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal. Compartilhe os vídeos para que muitas outras pessoas venham ler e venham ouvir a palavra de Deus, né, para que possa alcançar a salvação. Ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, né? Abra sua Bíblia no livro de Lucas. O capítulo é o 23. Livro de Lucas, capítulo 23, que vai narrar Jesus perante Pilato e perante Herodes, né? Vamos ler. E levantando-se toda a multidão deles, os levaram a Pilatos, né? Porque ele estava lá no Sinédrio, né? Foi quando Pedro negou ele, e etc, e etc. Ele já está sendo prisioneiro, ele está lá e a multidão, né? Levantando-se a multidão deles, né, dos outros, dos que era para ser de Deus e não são, estão na legião do mal, estão levando ele para Pilato. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o Rei dos Judeus? Perguntando a Cristo, né? E ele respondendo, disse: tu o dizes. Que Cristo nunca se exaltou, dizendo que é rei de nada, dizendo que é Cristo. Ele sempre se refere dizendo que é filho do homem, porque quando Deus envia ele em espírito para ele se transformar em carne, para ficar como o povo que era de Deus aí, para que o povo venha acreditar no homem, né, de Deus, no homem de Deus, né? Porque as coisas que eram feitas através lá na lei de Moisés eram coisas materiais, né? Não era espiritual. E Cristo está mostrando ambos, as duas, ao mesmo tempo. Espiritual e material, né? Então, eles, né, perguntam: tu és o rei dos judeus? Né? Pilato perguntando, ele disse: tu é quem diz. Ele não está se declarando que é rei, coisa nenhuma, né? E disse Pilato aos príncipes dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Ele diz que Cristo está alvoroçando o povo, né, com a sua doutrina, fazendo os milagres, curando, etc. E o povo fica alvoroçado, né? O povo que era para ser dele está acusando ele, né? Que, como está escrito, Cristo veio para os seus e os seus o rejeitaram. Como também no vídeo anterior, que os apóstolos é quem vai julgar as 12 tribos de Israel. Porque está escrito assim: os apóstolos vai julgar as 12 tribos de Israel. Porque Cristo veio para eles, eles rejeitaram, o povo israelita rejeitou Cristo, a tribo de Judá principalmente, que é muito rebelde, e as outras, todo esse povo que se chama 90% do povo israelita, rejeitou Cristo quando veio ademoestá-los, né? Deus mandou Cristo. Deus enviou Cristo para resgatar esse povo israelita, os povos da tribo de Judá e as outras, e os anciãos que estavam com ele, para resgatar, porque os profetas não conseguiram, eles chegaram até matar os profetas, apedrejar, prender, não quiseram saber mais dos mandamentos de Deus. Por isso que Deus envia Cristo para eles,
para resgatar ele, e eles rejeitam, como está rejeitando aqui, né? Dizendo, alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilato, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. Então Herodes, né, ficou alegre, né, em ver Jesus, e até ele pensava que Jesus fizesse algum milagre para ele, né? E entregando-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os príncipes dos sacerdotes e os escribas acusando com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos, mandou ele de volta, né? E no mesmo dia, Pilatos e Herodes, né, entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os príncipes dos sacerdotes, né, esses príncipes dos sacerdotes eram um povo de Deus, né, que seguia a lei de Moisés. E até ele segue, mas com outros propósitos, para enriquecer com os dízimos que eles estão colhendo, porque agora eles estão na legião do mal. Por isso que estão contra Jesus e não querem aceitá-lo, né? E os magistrados e o povo. Disse-lhes, haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, né? Porque ele foi para salvar esse povo israelita aí, né? As tribos, mas o povo está acusando ele de perverter o povo, né? É como nos dias de hoje. Quando você vai mostrar a verdadeira doutrina de Cristo para esse povo que está dentro das falsas igrejas, eles não querem aceitar. Não querem aceitar. Eles não aceitam. Quando a gente chega dentro de uma falsa igreja, num irmão de uma falsa igreja, irmão, dízimo não é para os cristãos de hoje. Para os cristãos de hoje é 2 Coríntios 9,7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento. Aí eles dizem, não, mas se a gente não der o dízimo, Satanás vai lá para nossa casa, vai devorar tudo que a gente tem. Não sabe ele, quem está devorando é os pastores dele, né? Os pastores é quem está devorando as coisas dele, né? Este homem, como pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das de que acusais, acho neste homem, né? Herodes não achou culpa, nem Pilatos também não está achando culpa, né? Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Eles dois estão julgando ele inocente. Mas vamos ver o que é que o povo que era de Deus vai fazer, né? Castigá-lo-ei, pois, ou soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhe um pela festa, né? Mas que era a festa, nesse tempo lá, eles soltavam uma pessoa. Mas toda a multidão, que era povo de Deus e agora não são mais, clamou uma, dizendo, fora daqui com este, e solta-me Barrabás, né? O qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus. Pilatos queria soltar, mas o povo que era de Deus, o povo que abandonaram Deus,
a lei de Moisés, que estavam na legião do mal, era quem estava condenando Jesus. Esse povo que está condenando Jesus, Jesus veio para ele, veio resgatá-lo, mas eles não quiseram, por isso que estão acusando ele e mandando ele para a crucificação. É o próprio povo que eram de Deus, que se passaram para a legião do mal. Foi por isso que Cristo foi enviado, para resgatar esse povo. Só que eles não querem saber, de jeito nenhum. Os profetas não deu jeito, Jesus Cristo veio resgatá-lo, também não vai dar jeito, né? Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica. Então ele, pela terceira vez, lhe disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. E o povo gritava: castigá-los-ei, pois, e soltá-lo, né? Pilatos falando: castigo e solto. Mas eles estavam com grande grito, gritavam com grande grito, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais, dos sacerdotes, que eram seguidor de Deus, prevaleciam, né? Quer dizer, o povo que Cristo veio resgatar está acusando ele para a crucificação. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era Barrabás, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade de Deus. Jesus no caminho do Gólgata, onde vai ser crucificado, né? Ele foi lá fora de Jerusalém, em Gólgata. E quando iam levando, tomaram um certo Simão, Pedro, né? Tomaram um certo Simão, que se chama Pedro, Cirineu, que vinha do campo, e puseram, não, esse não é o Pedro, é outro Simão, não é Pedro. Tomaram um certo Simão, não é o Pedro apóstolo, não, é outro, né? Esse é Simão mesmo, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. E seguiam grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para ela, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurada as estéreis e os ventres que não geraram, os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros, e cobre-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco, né? E também conduziram a outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. A crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, né? Muita gente cristã nos dias de hoje acha que Cristo perdoou os nossos pecados por conta dessa frase que ele está falando aí. Não! Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Não é que Cristo não vai nos perdoar, né? Vou ler novamente para que vocês entendam o enigma. E dizia Jesus, vírgula, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estão entendendo essa
palavrinha aí. Perdoa, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quem não sabe o que fazem? Quem é que não está sabendo o que está fazendo? O povo israelita para quem Cristo veio, foi enviado para resgatar. Cristo veio resgatar esse povo e eles não quiseram mandar prender e crucificar. Então Cristo está pedindo o perdão dele, porque esse povo é herança de Deus, era o povo de Deus, era o povo de Deus. E eles estão na legião do mal. E eles não quiseram aceitar Jesus. Deus enviou Cristo para esse povo. Eles não quiseram, estão crucificando ele. Então, Cristo está dizendo, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Cristo está falando para nós agora? Não. Cristo está falando para esse povo que está mandando matar ele, que não aceitou ele. O povo tem mania. Não, Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Não foi, não, pelos nossos pecados, não. Não foi. Conversa. Vocês não estão vendo aqui o que ele está dizendo, não, é? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele está pedindo perdão do povo que ele veio resgatar, não conseguiu. Cristo está pedindo perdão dele, que está matando ele. Agora, se nós que estamos em pecado, nos arrepender de nossos pecados, de nós perdoar aquele que nos ofende, se nós fizermos isso, então Cristo nos perdoará e Ele pede ao Pai para que nos perdoe também. É isso que é para acontecer. Porque tem gente que pensa que quando Cristo morreu na cruz, que falou isso aqui, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem, pensa que nós já não temos mais pecado, se nós pecamos todos os dias. Né? Então, né? Cristo está pedindo perdão do povo que não quiseram aceitar ele, do povo que mandou crucificar ele, né? Ele está falando aqui desse tempo aí que ele está sendo crucificado, né? Ele não está dizendo, meu Pai que está no céu, perdoa todo o mundo. Ele não está falando assim. Cristo não está dizendo assim, Pai, perdoa todo o mundo. Não. Perdoa, Pai, todos os pecadores. Cristo não está falando dessa forma. Ele está dizendo, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Ele está falando com quem? Com o povo que ele veio resgatar. Não conseguiu resgatar porque não aceitaram a Cristo e estão mandando crucificar ele. Cristo está pedindo perdão desse povo aí. Né? E para nós ter o perdão dele, é obrigado nós nos arrepender, pedir perdão primeiro a quem uma pessoa ofende a gente pede perdão a ele. É o contrário. Se uma pessoa está nos ofendendo, nós pedimos perdão a ele e fazemos as paz com ele, com amor sincero do coração. Né? Tenhamos que fazer o bem e não fazer a más prática, para que quando nós der um vacilo, um erro, nós pecar, Cristo possa interceder por nós e pedir o nosso pecado, perdão de nosso pecado, perante ao Pai. Certo? É isso aí, é diferente dessa passagem aqui. Né? Então perdoa-lhe porque ele não sabe o que faz, e repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Quem está fazendo isso? O povo está crucificando ele, né? E o povo estava olhando, e também os príncipes, né? Esse povo, os príncipes, zombavam dele, dizendo a uns aos outros, salva-se a si mesmo, né? Salvou os outros, né? Ele salvou muita gente, ressuscitou,
curou, né? Expulsou o demônio, salvou esse povo do mal, né? E eles estão dizendo, tu não salvou esse povo aí, porque não salva a ti mesmo, né? Se és o Cristo e é escolhido, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados os escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, né? E dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo, né? E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica. Este é o rei dos judeus. Então, esse povo aí, Cristo está pedindo perdão para esse povo aí que está judiando dele, que está apartado de Deus. Cristo está pedindo perdão dele aí. Mas o povo diz, não, Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Tem gente que acredita que pode andar em pecado no dia de hoje, porque Cristo morreu pelo nosso pecado. Tem lógica um negócio desse? Tem lógica um negócio desse? Né? Tem gente que anda por aí em pecado e diz que o seu pecado é perdoado porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Conversa, rapaz. Cristo está falando dos pecados aqui, pedindo perdão, do povo que está crucificando ele. Do povo que ele veio resgatar e não conseguiu. Não, ele não está dizendo pelos nossos pecados, não. Ele está dizendo, perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Né? Esse povo que está crucificando ele não sabe o que é que estão fazendo. Cristo veio para eles e eles não querem, não aceitaram Cristo. Por isso que Cristo falou essas coisas. Cristo está dizendo, Pai, perdoa todo o povo do mundo. Aí sim, assim era. Pai, mas Deus perdoa todo o povo do mundo também. Cristo também pede o perdão para nós também. Mas é diferente do que está aí nessa passagem da crucificação. Muito diferente. Para Cristo pedir e interceder pelo nosso perdão ao Pai, primeiramente, nós devemos perdoar a quem nos ofende, a quem nós nos ofendemos, né? A gente deve perdoar primeiro a quem se uma pessoa ofende a gente, perdoe ele. Uma vez, duas, três, 70 vezes 7 ou mais. Perdoe essa pessoa. Por que ele diz, perdoa 70 vezes 7? Porque eu acho que uma pessoa não vai conseguir ofender essa pessoa 70 vezes 7. 700 vezes. É um pouco impossível, né? É um pouco impossível. Por isso que ele sabe, como ele é a sabedoria de Deus, ele falou essa coisa. Perdoa-lhe 70 vezes 7, que é 700 vezes, né? A pessoa vai pecar 700 vezes só contra uma pessoa? É meio difícil. Por isso que ele falou isso, né? Mas Cristo perdoa sim, mas não com esse pecado que teve aí na cruz. Cristo perdoa por interceder por nós. Se uma pessoa ofende a gente perdoa ela, ajuda ela, faz o bem a ela. Se ela torna a fazer, novamente nós perdoa. Não vai agredir, não vai maltratar, não vai brigar, etc, etc. É isso que Deus quer. Por quê? Aí, quando nós pedir esse perdão de coração, com amor para essa pessoa, a pessoa, vamos supor, a gente estava com, vamos fazer assim, uma suposição, tinha um negócio dele, a pessoa veio e quebrou, aí era uma coisa muito boa da pessoa, mas aquela pessoa veio e quebrou intencionamento, feito por maldade, a gente deve perdoar, né? Se ela fizer de novo, a gente deve perdoar. Por quê? A gente perdoando, Cristo está vendo que nós está perdoando, ele está vendo o que é que nós estamos fazendo, com certeza, tanto Cristo como Deus, e ele vai dizer, Pai, perdoa fulano, porque ele sabe que nós estamos perdoando de coração. Aí ele intercede lá, Pai, perdoa fulano, ele perdoou fulano de coração, perdoa ele.
né? Quando a gente pecar, a gente está perdoando aquela pessoa que está nos ofendendo. Se a gente faz algo de errado para um irmão, para um da família, ou para outra pessoa, e pede perdão também, de coração, com amor sincero, perdão sincero de coração, Cristo também vai interceder e dizer ao Pai, Pai, perdoa fulano, você não viu? Ele perdoou fulano, né? Está entendendo o que é que eu quero dizer? É assim que funciona. Agora, essa passagem de Cristo ter morrido aqui na cruz, pedindo perdão que seja para todos, não foi. Ele está pedindo perdão para o povo israelita, para o povo da tribo de Judá, que não quiseram, que se perderam, estão na legião do mal, para todos que Cristo veio e eles não aceitaram. Cristo está pedindo perdão para esse povo aí, que está mandando crucificar ele. Cristo veio pregar para ele, para resgatá-lo, como os profetas, que foi enviado por Deus, não conseguiu resgatá-lo, né? Ensinou várias coisas, dizendo que Cristo viria, que a Virgem ia dar luz a ele, para ele, que foi um sinal que eles pediu. Se você ler Isaías, vai ver. Não dá um sinal, e o sinal foi esse que ele disse. Esse que é uma virgem, vai dar a luz e tal, e tal, e tal, que era Cristo. O sinal foi esse, foi dado. Só que eles não entenderam, né? Eles não entenderam. Então continuou Isaías exortando, Zacarias exortando, Jeremias exortando, Malaquias, que é o preferido do falso pastor, exortando dos erros que ele estava cometendo, e nenhum deles aceitou a exortação. Eles continuaram nas igrejas falsas, que eles já estavam criando, as igrejas dos ídolos, né? Pegando os dízimos para si, não estava mais distribuindo com as viúvas, com os órfãos, nem com os sacerdotes que eram honestos ainda, não estava dividindo, e estava ficando só para eles. Né? Ele estava pegando e não estava levando para o povo se manter durante o ano. Não estava fazendo mais isso. Por isso que Malaquias estava exortando. Aí já os falsos pastores vêm com essa conversa mole, né, dizendo que o dízimo era para Deus. Conversa fiada, isso aí já passou, era para a lei de Moisés, era para a tribo de Levi, né? Então, se vocês querem continuar essas coisas, porque vocês são enganadores, são mercenários, são da legião do mal, são da religião de Satanás, viu? Desculpa a expressão, mas é verdade o que eu estou falando. Né? Então, seguindo. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava, que foi dois, um da esquerda e outro na direita, né? Um que estava lá, começou a blasfemar de Cristo, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, né? Pedindo salvação para os dois, né? O malfeitor que estava lá. E respondendo, porém, o outro, né? Repreendia o outro malfeitor que estava do outro lado, eram dois, um na esquerda e outro na direita. Provavelmente o que está respondendo é o da direita, né? Que é o do lado do bem. Respondendo, porém, o outro, repreendeu, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, né? Ele perguntou para o outro que estava do outro lado, deve ser o da esquerda, né? Tu mesmo estando nessa situação, tu não temes a Deus, né? Estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então, o que está na direita está de acordo com Cristo, né? Ele está repreendendo o outro, ele está com temor puro, sincero a Deus, né? Ele está dizendo que ele está se arrependendo do que fez, né? Ele está tendo, nessa hora, ele está se arrependendo, porque ele está dizendo, com justiça, né? Porque recebemos os nossos feitos que merecia. Ele está sendo preso porque ele fez algo de errado. Ele está, né? Ele está se arrependendo do mal que fez nesse momento. O outro não. O outro ainda está blasfemando ainda, né? Dizendo, se tu é Cristo mesmo, por que tu não se salva?
e salvar nós também. Mas o outro disse, não, a gente está pagando pelo que nós fizemos. Nós vamos ser crucificados pelo mal que nós cometemos, mas esse aí não fez nada de mal. Ele tá a favor de Cristo, né? Por ele, Cristo nem estaria ali na cruz junto com ele. Né? E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Né? Quer dizer que ele, né, naquela hora, se arrepende, vê que Cristo é o nosso Salvador, né? Que está pregando a verdade para que creiam em Deus, né? E ele pede, se arrepende, né? Ele se arrependeu de tudo quanto fez de errado ali na hora, né? E está pedindo a Cristo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não é que naquela hora, depois que Cristo morrer, ele vai para o paraíso. Não vai. Né? Estarás no futuro. Né? No futuro estarás. Hoje estarás. Né? Porque ninguém foi para o paraíso senão Cristo, quando ressuscita. Ninguém mais foi para o paraíso senão o próprio Cristo que veio. Esse foi quem voltou. E mais ninguém que morreu aqui na terra está no paraíso até agora. Não está. Por mais santo que ele seja, eles estão debaixo do altar, aguardando a ressurreição do último dia. Né? Para aí sim ir para o paraíso. Mas ninguém está no paraíso a não ser Cristo, que veio e voltou. Isso está escrito. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Então, ninguém subiu ao céu a não ser ele. Ninguém. Ninguém da terra foi para o céu ainda. Né? Então, ele falou, né, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que hoje estarás. Mas esse hoje não é naquela hora, não é naquele dia. Estarás, no futuro, comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e chegou-se ao meio, e rasgou-se ao meio o véu do templo. Né? Cristo está fora do templo, está longe. Né? Está longe. Né? Ele está lá em Gólgota, não está no templo. Mas relataram que quando Cristo lá, né, está lá, rasgou-se o véu, né? Rasgou-se ao meio o véu lá no templo em Jerusalém. Né? E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou e morreu. E o centurião, vendo que o tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade este homem era justo. Esse também se arrependeu, né? Nessa hora. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Né? A sepultura de Jesus. Esse é o versículo 23, capítulo 23 de Lucas. Capítulo 23 de Lucas, versículo 49. A sepultura de Jesus. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o havia seguido desde a Galiléia estavam de longe, vendo estas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos
dos outros de Arimateia, cidade dos judeus, o que também esperava o reino de Deus. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo no sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, né? Era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Essa tradução aqui está errada, né? Essa tradução aqui está errada, porque Cristo morreu às 3 horas da tarde, né? E não é sábado nessa época aí, porque era uma festa da Páscoa, era o sabá da Páscoa, né? E essa tradução aqui está errada, nos originais está errado essa daqui. Nos originais não é. Era o dia da preparação da Páscoa. Era o dia da preparação da festa da Páscoa, quando Cristo morreu. E o sabá da Páscoa, que era de ano em ano. Não é amanhecia o sábado, porque Jesus morreu de manhã, de tarde, né? E esse trecho aqui está errado, né? Está errado, né? Era a preparação da Páscoa, era numa quarta-feira, isso aí, que aconteceu. E esse sábado que colocar amanhecia o sábado, não era amanhecia o sábado, era o início do sabá, e os dias começavam de tarde, 6 horas da noite. A tradução aqui está errada para perverter o povo, está errada. Não era sábado, era sabá. Sábado é final de semana. Por quê? Veja bem, era a preparação e amanhecia o sábado, vamos supor. Então ele morreu de madrugada, vamos supor que ele tenha morrido de madrugada. Já era sábado, né, para ser enterrado. Jesus Cristo, se ele fosse enterrado no sábado, né, ele tinha que passar 3 dias e 3 noites enterrado para poder ressuscitar. Se vamos supor que ele se enterre no sábado, vamos acreditar nisso aqui que não é isso, né? Vamos acreditar nessa leitura aqui. Se ele for enterrado no sábado e ressuscita ao início do domingo, como é que ele passou 3 dias e 3 noites enterrado para poder ressuscitar? Não tem como. Isso é uma tradução errônea, errada. Essa tradução aqui está errada, não é essa. Era a preparação da festa da Páscoa, o sabá. É o sabá anual. O sabá anual que tinha. Se vocês estudar em outras Bíblias ou no original, vai achar que não é isso aqui. Isso aqui é um erro. Essa tradução é errada. Quem escreveu isso aqui está errado. Não era o dia da preparação. Era o dia da preparação da Páscoa. Ele devia ter dito isso. O dia da preparação da Páscoa. E era o sabá, não sábado. Pode ler na lei de Moisés que está escrito sabá, não sábado. Sábado é final de semana, né? Então essa tradução aqui está errada. Era a preparação da festa, né? E era o sabá anual, que começava às 6 horas da noite. E essa pessoa que foi pedir para levar o corpo, para enterrar antes de 6 horas, antes de começar o sabá. Tinha que enterrar ele. Aí era numa quarta-feira de tarde. Agora vamos analisar comigo. Ele se enterra na quarta-feira de tarde, que termina às 6 horas. E começa o novo dia, na quinta-feira. Aí passa quinta, à noite, amanhece o dia, entra outra noite que é a sexta, né? De 6 horas da noite. Começa a sexta, quarta, quinta de noite um dia, sexta de noite outro dia e sábado outro dia. De tardezinha ao que já vai iniciar o domingo, que as mulheres vai lá e ele não está mais. Aí ele passou.
3 dias e 3 noites. Conte comigo. Quinta-feira, um dia. Sexta-feira, um dia. Sábado, outro dia. No início do primeiro dia da semana, as mulheres foram lá e ele não estava mais, que era no domingo. Quando chegaram lá, ele não estava mais. No domingo ele não estava. Você entendeu agora? Quinta-feira, o primeiro dia. Sexta-feira, segundo dia. Sábado mesmo, o terceiro dia. Quando inicia o domingo, que a mulher vai ver lá, ele não está mais. Então ele passou 3 dias e 3 noites, né, no seio da terra. Por isso que Cristo não morreu na sexta-feira da paixão, como essa igreja falsa aí, a igreja dos ídolos, a igreja de Satanás ensina, né? Por isso que é errado, né? Não quero xingar ninguém nem nada, é a verdade que eu estou mostrando para você. E no sabá. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam, né, especiarias e unguento, e no sábado, né, repousaram conforme o mandamento. Aí já é no sábado mesmo. Repousaram porque elas seguiam a lei de Moisés, né? Aí já é no sábado mesmo. Elas repousaram no dia de sábado, né? Agora vamos ver. No domingo agora, né? Próximo capítulo. Capítulo 24 de Lucas, né? Capítulo 24 de Lucas, a ressurreição. E no primeiro dia da semana, que é o domingo, muito de madrugada foram elas ao sepulcro, levando as especiarias, porque no sábado elas não podiam fazer essas coisas, levando as especiarias que tinha preparado. Algumas, né, que tinha preparado, e algumas outras com elas, não ia uma só, né? Algumas e acharam a pedra revolvida, quer dizer, quando Cristo morreu na quarta-feira de tarde, enterrou-se de 6 horas antes de entrar o sabá, que era na quinta-feira. O sabá era na quinta-feira, no sabá não podia se fazer nada, era um dia santo, né, que eles comemoravam, que era na festa da Páscoa. Então, antes de entrar o sabá, que esse homem pediu para levar o corpo dele, José que morava lá em Arimateia, foi lá, pediu o corpo para enterrar, antes que desse às 6 horas da noite, que começaria o sabá, né, que era um dia de quinta-feira. Esse sabá que ia começar era num dia de quinta-feira e era um dia santo, não podia fazer mais nada nesse dia. Por isso que ele foi lá pedir para enterrar o corpo antes que entrasse esse dia de sabá, que é um dia de quinta-feira. Aí conta comigo. Quinta-feira, um dia. Sexta-feira, 2 dias. E sábado, que é o dia que as mulheres aguardam que elas não foram lá. Mas no domingo já passou 3 dias. Quinta, sexta e sábado. No domingo, que é o primeiro dia da semana, quando as mulheres chegaram lá, ele não estava mais. A pedra estava removida. Ele já tinha ressuscitado. Agora imagina a pregação falsa da igreja dos ídolos, da igreja da legião de Satanás, que prega que Cristo morreu na sexta-feira da paixão. Se ele está escrito que ele passaria 3 dias e 3 noites enterrado. Se ele enterrar na sexta e ressuscita no domingo, ele não está mais lá. Como é que ele passou 3 dias e 3 noites enterrado? Não é uma grande mentira? É uma grande mentira dessa falsa igreja e desses falsos pregadores que está nela. Da igreja de Satanás, da legião de Satanás, da religião que Satanás inventou. Tá certo? Não fique bravo comigo. Eu estou falando a verdade que está na Bíblia. Basta vocês acreditar na palavra de Deus, que está escrita. Viu? Não entendam. Então, acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, acharam o corpo do Senhor. Não acharam o corpo do Senhor. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexa e a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 homens com veste resplandecente, 2 anjos, né?
E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: porque buscai o vivente entre os mortos? Né? Os anjos falaram para ela: por que buscais o vivente entre os mortos? Cada um fala uma tradução diferente, né? Porque tem outras Bíblias, né? Se buscais a Jesus, ele ressuscitou, não está mais aí. Mas tem Bíblia que fala diferente, como essa, né? Aqui está dizendo: porque buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui mais, ressuscitou. Levantai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de seus homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Ele passou 3 dias e 3 noites enterrado para poder ressuscitar. Então, se ele morre na sexta-feira, não tem como ele passar 3 dias e 3 noites no seio da terra, porque sexta, sábado, no domingo ele já não estava lá mais. Então só passou 2 dias, e mesmo assim ele não passava 2 dias. Porque se ele morresse na sexta-feira de 3 horas, já ia entrar o sábado, como se diz, o sábado, né? Aí ele só não ia passar nem 3 dias, só ia passar 1 dia enterrado. Porque se ele morresse na sexta, ele morreu de 3 horas da tarde, numa quarta-feira. Na quinta-feira era o sabá, que o povo chama de sábado, mas não é sábado, é sabá, né? Então, se ele morreu na sexta-feira, vamos fazer esse supositório. Se ele morreu na sexta-feira, de 3 horas da tarde, e era para enterrar antes do sábado, né? Então ele ia passar só sábado, a noite de sábado e o dia de sábado, né? A noite de sábado é o contrário lá nessa época. O dia começava pela noite e terminava pelo dia, né? Quando começava a outra noite. Então, ele só tinha passado o dia de sábado. Como era que ele passou 3 dias e 3 noites no seio da terra? Para ressuscitar o terceiro dia? Não tem como. Isso é um ensinamento diabólico, errado, de uma falsa igreja que é da religião de Satanás. Essa é que é a verdade. Me desculpa a expressão, mas é pura verdade. Vocês querem crer, creiam. Não posso mandar na vontade de vocês. Vocês querem ir para o lago de fogo? Vão, é gosto de vocês. Mas a verdade está sendo exposta. Basta você querer crer, certo? Então, o que é necessário que ressuscite ao terceiro dia. E lembraram-se das suas palavras, né? Porque lembrou que Cristo ele ia ressuscitar. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que dizia estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Os apóstolos não creram, porque achavam que as mulheres estavam loucas, né? Doidas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. O capítulo ainda é o 24 de Lucas, o versículo é o 13, 2 discípulos no caminho de Emaús. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que estava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos dele estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhe disse:
Que palavras são essas que, caminhando, tocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos principais o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobretudo, isso já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então, eles estão comentando aqui, vejam só. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram, né, que era povo de Deus, que seguia a lei de Moisés, mas se apartaram para a legião do mal, né, e condenaram de morte e o crucificaram. E nós, né, esses que vão conversar, que fosse, né, e nós, que fosse ele o que remisse Israel, nós os outros, não é o sacerdote, é esses que estão falando. Nós eles estão dizendo. E nós achávamos que era o que remisse Israel. Mas ele veio remir, mas só que eles não quiseram. Mas quando ele estava morrendo, ainda pediu ao Pai que perdoasse esse povo que mandou crucificar ele, né? Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhe disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Cristo respondeu para eles que ele estava lá. Ele não estava vendo por causa dos olhos que fechou para não ver ele quando olhava. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicaram que o dele se achava em todas as escrituras. Começou por Moisés. Moisés foi já um que, né, estava seguindo. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Abriu-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Isso é um relato, não sei se é um relato verdadeiro, eu não li essa passagem ainda. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nós falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, e os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão.
e eles lhe contaram o que lhe aconteceram no caminho, porque Cristo também falou com eles, e como deles fora conhecido no partir do pão. A aparição de Jesus aos 12, e falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinha algum espírito. E ele lhe disse: Por que estáis perturbados, e por que sabem tais pensamentos aos vossos corações? Sobe tais pensamentos aos vossos corações. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou o mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem osso, como vede que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhado, disse-lhe: Tendes aqui alguma coisa de comer? Então, eu vou refletir essa passagem aqui, porque nas igrejas dos ídolos, que é a igreja católica, a igreja de Satanás, eles falam das chagas de Cristo, né? Das feridas de Cristo, porque Cristo apanhou, tal e tal. Foi pregado como prego, tem lá na igreja deles, tem Cristo pregado como prego, mas Cristo, quando aparece aqui para os 12 apóstolos, ele aparece sã e salvo, sem marca nenhuma, né? Ele mostra as mãos, não tem a furada lá dos pregos da cruz, mostra os pés, não tem a furada dos pregos lá da cruz, não tem a furada dos espinhos da coroa, não tem a chibatada, não tem a furada de lança, não tem nada. Por quê? Quando Cristo estava para ir, antes de ser entregue, ele levou banho de unguento, de especiarias, de unguento, para quando ele saísse de lá, tudo isso fosse sarado pelo poder de Deus. Aquela mulher que quebrou o vaso nele, né, que era unguento, está lá em Mateus, né, quebrou o vaso na cabeça dele, deu um banho, que aquilo ali era preparação para quando ele fosse ferido, aquelas feridas sarassem, ele nem sentisse dor, né? Por isso que ele levou banho, né? Lá em Marcos também, a mulher quebrou o vaso nele, etc, etc, né? Por isso que quando ele aparece aqui para os 12 apóstolos, né? Aparece para os 12 apóstolos, ele está do jeito que era antes. Ele ressuscitou na carne e está do mesmo jeito que era antes. Olha, ele está dizendo aqui. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, né? E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhado, disse-lhe: Tendes aqui alguma coisa que comer? Cristo perguntou porque estava com fome, né? Mas quando ele apareceu, né, ele mandou: ó, Vede as minhas mãos, os meus pés, que eu sou o mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem osso, como vede que eu tenho. Aqui está falando para ele assim, quando ele ressuscitou, para os apóstolos, né? Está mostrando. Então os apóstolos não estão vendo ferimento na mão dele, nos pés dele, nem furada de espinho, nem de lança, nem sangue, nem nada. Não está vendo nada. Ele ressuscitou intacto, né? Como era antes, como andava com os apóstolos. Mas a falsa igreja dos ídolos, né, que é da legião de Satanás, está lá com Cristo crucificado, né, mostrando o sangue. Não, nada disso, né? E disse-lhe: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, né? E nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que compreenderem as Escrituras, né? E disse-lhe: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse
e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse em nome de Cristo. Lá na lei de Moisés não tem pregação de Cristo, né? E em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Na lei de Moisés não tem isso. E todas as nações, começando por Jerusalém. Então aqui nós estamos seguindo a lei de Cristo, o arrependimento para pecado, arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, os pecados que Cristo vai perdoar é depois que ele vai para o céu, não é porque ele morreu na cruz que os nossos pecados são perdoados. Isso é uma grande mentira, né? Tem muita gente que diz, Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Negativo. Cristo morreu na cruz pelos pecados e está pedindo perdão do pecado do povo israelita, da tribo de Judá e todas as outras que não estavam seguindo mais a Deus, né, a lei de Deus, que era a lei de Moisés, que estão na legião do mal, nos falsos templos, nos templos dos ídolos, dos deuses, seguindo o mandamento de homem, que eles estão crendo no homem e não em Deus, né? Então Cristo está pedindo perdão desse povo aí. Para nós ser perdoados, nós temos que perdoar primeiro, deixar as maus práticas que ofendem a Deus, para poder Cristo interceder por nós e Deus nos perdoar. E não é nem Cristo que perdoa nós, não. Ele é quem intercede o nosso perdão perante o Pai. Porque quando ele está na cruz pedindo perdão do povo que ele veio resgatar e não aceitou ele está dizendo, estou perdoando todo mundo. Não, ele não está dizendo assim. Estou perdoando todo mundo. Ele está dizendo assim, Pai, está pedindo ao Pai, está intercedendo para o povo que ele veio resgatar, que é o povo israelita, o povo das tribos que não quiseram mais Deus. Ele está intercedendo por esse povo aí, pedindo ao Pai, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Cristo está pedindo o perdão deles, porque era uma herança de Deus, esse povo que está perdido aí, que Cristo veio resgatar e ele não quiser. Então Cristo está pedindo o perdão dele, não é o perdão de nós. Nós é que temos que perdoar para ser perdoado primeiro. A gente perdoa quem faz maldade a nós, continuamos fazendo o bem, né? Aí Cristo intercede em nossas orações. Se nós estamos pedindo perdão, a gente vai pedir a Cristo, e mais não é Cristo, nem Cristo que vai perdoar nós, não. Ele é quem vai pedir ao Pai para que nos perdoe. Ele apenas está recebendo a nossa oração e intercedendo entre ao Pai para que nos perdoe, para que nós nos salvamos, né? Tem gente pregando por aí que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Negativo, nada disso. Cristo não morreu pelos nossos pecados, não. Cristo não morreu pelo pecado de ninguém. Cristo morreu porque o povo para quem ele veio o rejeitou e mandou crucificar. Por isso que na hora que ele está morrendo lá, ele está dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Quem? O povo que ele veio resgatar e não conseguiu. Está diferente. Aí ele está dizendo, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, está falando para os apóstolos, que ele é quem é a testemunha, né? Tem a testemunha de Jeová aí, que é uma testemunha falsa. Ele não estava lá, essa testemunha de Jeová, não estava lá em Jerusalém testificando essas coisas, né? Quem estava eram os apóstolos, né? Eles são quem são as verdadeiras testemunhas de Cristo, como está aqui. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, eles vão ficar em Jerusalém, os apóstolos, para se revestir do poder de Deus, para pregar e dar testemunho de Cristo.
capítulo é o 24 de Lucas, o versículo é o 50, a ascensão, né, quando Cristo vai para o Pai. E levou-os fora até Betânia, e, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando eles, se apartou dele e foi levado ao céu. Cristo, né? Abençoou os discípulos, né? Os apóstolos que estavam com ele, e levou-os fora de Betânia, levou para fora de Betânia, né? Para um lugar isolado, levantando as suas mãos, né? Os abençoou, e aconteceu que, abençoando os apóstolos, ele se apartou dele e foi levado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Agradeço a todos pela atenção de ter assistido esse vídeo, né? Voltarei com o próximo vídeo, né? Porque acabo de ler o livro de Lucas, terminar a leitura do livro de Lucas, né? Onde relatou a crucificação de Jesus, né? A crucificação de Jesus. E voltarei com o próximo vídeo, né? No livro de João. Primeiro João, o livro de 1 João, que vai falar a respeito, o verbo se fez carne, isso é, relatando, né, coisas, né, do início, né, da vinda de Cristo, né, mostrando, né, o que era Cristo, né, isso é João 1, é o próximo vídeo. Né. Espero que você tenha gostado, que Deus abençoe a vocês todos, com muita paz, saúde, felicidade, né, com muito amor no coração, que vocês prosperem, né, que vocês estejam dentro da doutrina de Cristo, a verdadeira doutrina de Cristo, o verdadeiro mandamento de Cristo, né? O verdadeiro mandamento de Cristo, para que possa alcançar a salvação dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Cuidado, tem igreja de Deus falsificada também, se liguem, né? Tem igreja de Deus falsificada, mas tem igreja de Deus verdadeira aí, pregando o verdadeiro evangelho para a salvação, né? Compartilhe o vídeo para que alguém veja mais a verdade da Bíblia. Inscrevam-se no canal, né? Deixe um joinha, é muito importante o seu joinha. Ative o sininho para quando receber a gravação de um novo vídeo, né? E voltarei com esse próximo vídeo no livro de João 1, capítulo 1 de João, né? Capítulo 1 de João, né? Que é o verbo se fez carne. Tá? Que Deus abençoe a todos.